Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e nós estamos começando mais um episódio da Tribo de Dan. Este é o episódio da classe dos professores, que nós estudamos a lição da Escola Sabatina, que traz temas bíblicos todas as semanas para refletirmos a respeito de alguma questão que a Bíblia apresenta. A lição da Escola Sabatina, ela é um periódico que a cada 3 meses é lançado pela Igreja Adventista com a intenção de estudarmos a Bíblia através dos temas propostos pela lição da Escola Sabatina. E nós estamos começando hoje um ciclo de mais 3 meses aí até o meio do ano. E a temática que nós vamos estudar durante esses 3 meses está relacionada com o desenvolvimento, o relacionamento com Deus, ou crescendo em um relacionamento com Deus. Essa é a nossa temática, crescendo em relacionamento com o nosso Deus. E se você gosta desse tipo de conteúdo, que você curta, inscreva, comente, compartilhe este conteúdo com os seus amigos, para que as pessoas tenham acesso àquilo que nós gostamos aqui de discutir. Para esta primeira semana, de estudos, nós estamos estudando Enfrentando a Realidade. Enfrentando a Realidade. E aqui eu quero trazer como reflexão o texto que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 9, que diz: como o Pai me amou, eu também amo vocês. Permaneçam no meu amor. Há uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento, ele não é um Deus de amor, mas é um Deus de ira, é um Deus de punição, é um Deus malvado. Mas Jesus, ele vem mostrar que o Deus do Antigo Testamento é também um Deus que nos traz amor, nos traz misericórdia. E se nós olharmos para os autores do Antigo Testamento, eles também vão considerar um Deus de misericórdia. Jonas, quando queria que Nínive fosse punida, ele fala para Deus assim: eu sabia que você é um Deus misericordioso, benigno, tardio em irar-se. Jonas, ele fala que Deus é um Deus de misericórdia, ele queria que Nínive fosse destruída, mas ele sabia que Deus perdoaria Nínive. Os exilados que receberam a maior punição de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento, todos os exilados chamam Deus de um Deus de misericórdia. Daniel, Esdras, Neemias, todos eles foram exilados. Ele fala assim: Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, porque a punição que nós merecíamos era uma punição muito maior, mas o Senhor nos deu uma punição menor do que a que nós merecíamos. Isso se chama misericórdia. Misericórdia é receber algo, não receber o que nós merecemos, quando o que nós merecemos é negativo. Nós merecemos a punição e nós não recebemos a punição. Isso é misericórdia. Nós merecemos uma punição muito maior e nós recebemos uma punição menor. Por que Deus pune de maneira menor o povo de Israel? Pelo mesmo motivo que o pai castiga o filho. O pai castiga o filho não para fazer justiça. O pai castiga o filho para fazer com que o filho corrija a sua rota. Por isso que a punição de Deus é menor do que o castigo, do que eles mereciam. Porque eles mereciam um castigo muito maior, mas recebem um castigo menor para corrigir a rota. É essa a intenção de Deus ao castigar o povo de Israel. E isso se chama misericórdia. E o próprio Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, se Jesus é um Deus de amor, de misericórdia, de benignidade, de mansidão, Deus também é um Deus que tem todas essas características, porque Jesus é a perfeita revelação do Pai. Então, o Jesus vai ser dessa forma. E a gente tem que enfrentar a realidade
como diz aqui o nosso texto, né, o nosso texto, o título sugerido do nosso estudo, nós temos que enfrentar a realidade da nossa própria condição humana. Como nós estamos? Existem dois aspectos de condição humana. Primeiro, nós somos naturalmente pecadores. Deus não nos criou naturalmente pecadores. Mas, quando Adão pecou, algo mudou na nossa constituição, na nossa natureza, que nos tornou pecadores. Então, nós não pecamos quando cometemos um ato que vai contra a lei de Deus. O ato que vai contra a lei de Deus é apenas a expressão da nossa condição de pecadores. Todos nós somos pecadores. No Salmo 51, Davi fala assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, já no ato da concepção, nós somos pecadores. Nós somos pecadores já no ato da concepção. Quando nós somos concebidos, ali já existe dentro da barriga da mãe um ser que precisa de salvação, porque esse ser é um ser pecador. E aí esse pecado vai se expressar em suas ações quando ele tiver idade suficiente para isso. Agora, além dessa condição de pecador, nós temos uma condição profética atual, não só dos indivíduos, mas da igreja. E essa condição profética atual é a condição que nós chamamos de Laodiceia. No livro do Apocalipse, João é levado a escrever cartas às igrejas que ficam na Ásia Menor. Éfeso, Tiatira, Esmina, Pérgamo, são igrejas que João provavelmente conhecia, ele sabia da realidade dessas igrejas, mas essas igrejas tinham características que mostravam, que apontavam para o povo de Deus ao longo da história, para a igreja ao longo da história. Então, sim, João está escrevendo para a igreja da época dele, mas ele também está escrevendo para as igrejas ao longo da história. E ele está escrevendo para os indivíduos dessa igreja também ao longo da história. Então, cada uma das igrejas representa um período da história humana. E o período da história humana em que nós vivemos é o período conhecido como a igreja de Laodiceia. E está escrito assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Esse anjo não é um ser celestial que está ali na igreja de Laodiceia. Este anjo, ele é o responsável por dar a mensagem à igreja de Laodiceia. Por quê? Porque anjo, ou angelos, em grego, significa mensageiro. Então, aqui nós temos uma pessoa responsável por compartilhar a mensagem em Laodiceia, que vai receber a mensagem de João. E qual é esta mensagem? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 14. E eu continuo. Conheço as tuas obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só que tristeza para esta igreja. Uma igreja morna que causa repulsa em Deus. Porque a igreja fria, por mais que ela não esteja com Deus, é uma igreja honesta. Uma pessoa fria que não está com Deus é uma pessoa honesta. É uma pessoa assim: eu não estou me relacionando com Deus. E eu não quero esse relacionamento, eu quero um distanciamento, eu não quero estar próximo de Deus, eu não quero me submeter ao Espírito Santo. É uma pessoa honesta. Uma pessoa quente também é uma pessoa honesta. É uma pessoa que tem um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Uma pessoa morna é uma pessoa desonesta. É uma pessoa desonesta porque ela tem a aparência de um relacionamento vivo com Deus, ela tem uma falsa riqueza,
ela tem uma falsa justiça, ela tem uma falsa saúde, né, ou uma falsa percepção da realidade, e ela pensa que está tudo bem, e ela engana quem está ao seu redor, fazendo com que essas pessoas pensem que está tudo bem, mas ela não está. E esta é a condição da igreja de Laodiceia, e é a condição da igreja atual, uma igreja morna. O problema de pegar essa mensagem da igreja morna é pegar e lançar para os outros. A igreja está morna, olha só como é que o pregador se comporta, como é que o cantor se comporta, como é que fulano age, como é que ciclano age. O problema da igreja morna é que nós nunca nos colocamos no papel de sermos os causadores da mornidão espiritual. E é exatamente isso que causa a mornidão da igreja. Eu não me coloco como parte do problema. Eu não me apresento como parte do problema. E eu preciso me apresentar como parte do problema para conseguir a solução. Se a igreja está morna, o que eu estou fazendo para aquecer a igreja? Esses dias alguém comentou comigo assim, pastor, você tem um certo comportamento, e era em relação a uma pessoa nova na fé, tem um certo comportamento e tal, uma pessoa que na verdade nem tinha se entregado, nem se entregou nas águas do batismo, e tem uma pessoa que está assim, 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 e eu perguntei para a pessoa que falava sobre isso, falei assim, você está dando estudo bíblico para aquela pessoa? Você está instruindo aquela pessoa? Você está ensinando aquela pessoa? Nós somos muito rápidos em apontar o dedo e acusar as falhas dos outros, mas nós não somos proativos em nos colocarmos como solução para esses problemas. Em chegar assim, amigo, eu quero estudar a Bíblia com você, para mostrar para essa pessoa, lógico que você não vai falar num primeiro momento sobre isso, mas você vai mostrar para essa pessoa qual é o caminho que ela deve andar através do estudo da Bíblia. Mas olhar para a pessoa que talvez nem saiba que aquilo que ela está fazendo é um erro perante a Bíblia, e apontar isso como erro, nós somos rápidos, apontamos e mostramos. Nos colocar como solução para guiar essa pessoa para o caminho da salvação, nós não queremos fazer isso. Nós queremos só mostrar o problema, nunca ser a solução. Acredite, a igreja está cheia de problemas. O que ela precisa agora é de solução. E se ela precisa de solução, você precisa ser essa solução. Agora tem que ser a solução com sabedoria. Eu não vou chegar e falar para o irmão, irmão, você está errado por causa disso, disso, disso. Não, irmão, vamos estudar a Bíblia. Vamos ler no texto bíblico os assuntos que Deus gostaria que nós líssemos. E assim nós vamos conseguir, através da Bíblia, guiar o povo de Deus. Mas essa é a condição que nós nos encontramos, né? A condição de Laodiceia. É uma igreja que pensa, e isso está no verso 17, ela pensa que é rica, ela pensa que ela e também está no verso 16, né? Que ela é uma igreja que consegue enxergar ou ter bom discernimento espiritual, e ela pensa que é uma igreja que está bem vestida, ou está coberta de justiça. A gente sabe, né? A riqueza, ela tem o seu simbolismo na Bíblia, a vestidura tem o seu simbolismo na Bíblia, e o enxergar, ter uma visão, também tem o seu simbolismo na Bíblia. Ter visão quer dizer discernimento. Vestidura é cobrir-se de justiça. E ser rico é ter ali a compreensão da palavra de Deus, ou ter em si o domínio da palavra de Deus. E aí, essa igreja que pensa que sabe muito da palavra de Deus, que consegue enxergar o que é certo e errado, que está coberta de justiça, na verdade, o anjo ou o João vai falar que ela está miserável, pobre, cega e nu.
Então, a justiça dela está exposta, assim como Adão e Eva pensaram que se cobrir com folhas de figueira faziam com que eles tivessem a vergonha do pecado coberto, e não é verdade. Ela está exposta, ela é pobre, porque ela pensa que tem, porque por causa dos seus recursos, da sua estrutura, ela está rica, mas ela é pobre da palavra de Deus, ela é pobre do evangelho, e ela é cega, porque ela não consegue discernir aquilo que é certo e que é errado. Ela não é sábia, ela é tola. Porque o que é sabedoria para a Bíblia? Sabedoria da Bíblia não é só reconhecer o certo e errado, é reconhecer o certo e errado e escolher o certo. Eu posso reconhecer o certo e errado e escolher o errado. Isso é tolice. E a igreja tem seguido por um caminho, e quando eu digo igreja, eu não estou falando de instituição, eu estou falando de pessoas. As pessoas dentro da igreja que gostam de apontar para a instituição têm seguido um caminho de tolice, porque elas reconhecem o certo e errado, mas porque estão acostumadas, porque é mais fácil, porque é mais cômodo, estão fazendo errado. Esta é a função da igreja. E aí Jesus aconselha esta igreja. Ele fala o seguinte, ó, no verso 18, ele fala: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir-se, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, aqui ele está colocando claramente onde nós encontramos a verdadeira riqueza, a verdadeira justiça, o verdadeiro discernimento. Verdadeira riqueza, verdadeira justiça, verdadeiro discernimento. Nós encontramos em Cristo Jesus, não na nossa capacidade, não na nossa estrutura, não na nossa eloquência, ou não na nossa inteligência. Nós encontramos em Cristo Jesus. E aí ele fala assim: eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. O arrependimento em relação ao orgulho da autossuficiência, que inclusive é o oposto da característica necessária para herdar o reino dos céus. Quando Jesus fala que devemos ser como crianças para herdar o reino dos céus, ele está falando não da pureza da criança, porque como nós já vimos, já no ventre da mãe, aquele bebezinho que está sendo formado, ele necessita de salvação, porque ele já é pecador. Então, não é pela pureza da criança, e sim pela dependência da criança. A criança depende dos pais para tudo. E o arrependimento, talvez, que a igreja mais necessita nesses últimos dias, é o arrependimento em relação à sua autossuficiência. Nós precisamos depender do pai para tudo, né? E o verso 20, ele fala assim: eis que estou com a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É um relacionamento construído. Deus quer construir um relacionamento com você. Tudo o que Cristo fez, e propõe, e pede, e ordena, e coloca nos mandamentos para fazermos, é para a construção de um relacionamento. Ele nos criou para que nos relacionássemos com ele. Então, tudo tem a ver com relacionamento com Deus. Tudo tem a ver com relacionamento com Deus. Tudo é para relacionamento. Nós estamos aqui para nos relacionar com o nosso Cristo, né? E eu quero me relacionar com você com urgência, ele está colocando aqui, né? Eis que estou à porta e bato. Bater a porta no tempo antigo é um sinal de urgência. Ele quer urgentemente se relacionar com você. E aí ele faz a promessa: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, ao vencedor, ele vai dar o direito de sentar-se com ele no trono, completando o que vai estar lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 4, que aqueles que forem salvos reinarão e julgarão com Cristo. Reinarão e julgarão com Cristo.
esse ato de sentar no trono, o rei se assenta no trono para tomar decisões. E aí esse ato vai ser executado lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4, onde os salvos vão reinar com Cristo. Isso quer dizer que mesmo em Laodiceia, você não precisa ser Laodiceia. Você pode estar em Laodiceia, mas você não precisa ser Laodiceia. E aqueles que estão em Laodiceia, mas não são mornos, eles serão vencedores. Então, o fato é, estamos em Laodiceia, mas será que somos Laodiceia? Você está em Laodiceia, mas será que você é Laodiceia? E aí, quando eu falo isso, você precisa fazer um exame pessoal e falar assim, o que eu tenho feito para não ser morto? O que eu tenho feito para a igreja não ser morna? Eu estou em Laodiceia, mas será que eu sou Laodiceia? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E aí a gente vai passar por uma outra questão, que é o amor de Deus. Apesar desta ser a condição humana, primeiro, lembra que eu falei, condição humana de pecador. Segundo, condição da igreja morna. Apesar desta condição, Deus, ele continua nos amando e continua agindo para o nosso benefício. O que nós vemos é uma ação de um Deus que nos procura constantemente e que quer andar conosco, que quer estar conosco. Se a gente for lá para Gênesis capítulo 2, verso 7, que é o momento em que é descrito como Deus criou o ser humano, aí você vai lembrar que Deus vem e do pó da terra, ele modela o ser humano, e aí em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que a imagem de Deus nós somos criados, esse é o grande diferencial entre o ser humano e Deus. Nós percebemos que Deus ele tem o desejo de, ele sendo Deus, ele vem e se coloca no nível humano, para poder se relacionar conosco. Porque nós não somos capazes, mesmo antes do pecado, nós não éramos capazes de nos elevar ao nível de Deus. Então, Deus se rebaixa ao nível humano para poder se relacionar conosco. E aí, depois do pecado, esse movimento continua. Por exemplo, em Gênesis, verso 8 até o verso 10, é Deus que, sabendo que o ser humano é pecador, que o ser humano já tinha pecado, é Deus que procura a humanidade. A humanidade se esconde de Deus, mas Deus vai atrás da humanidade e no verso 15, Deus oferece a solução para o pecado. Deus mostra qual vai ser a solução para o pecado. Em Gênesis capítulo 5, verso 24, Deus anda com Enoque e Enoque anda com Deus. Ou seja, mesmo na condição pecadora que nós estamos, e Enoque já estava na condição de pecador, Deus andou com Enoque, e Enoque andou com Deus. Nós somos repulsivos por causa do nosso pecado, mas Deus não se importa com essa repulsa, e Ele anda conosco, né? Deus, em Gênesis 6, verso 13, Deus vai destruir o mal. E aqui há algumas pessoas entendem muito mal, aliás, a maior parte das pessoas entendem muito mal a história do dilúvio, achando que Deus quer destruir a humanidade. Não, Deus não quer destruir a humanidade. Mas o texto diz que Deus vai destruir o homem. É porque ele sabe que muitos dos seres humanos, a maior parte dos seres humanos, prefeririam abraçar o mal e serem destruídos com o mal do que entrar na arca e serem salvos. Aí, nós teríamos nos destruído antes que o plano da salvação fosse executado, se Deus não tivesse intervido no dilúvio. A intervenção de Deus no dilúvio foi para evitar o impedimento humano do plano da salvação. Agora, se os seres humanos quisessem ser salvos, poderiam entrar na arca. Mas a arca não cabia a todo mundo. Se os seres humanos quisessem ser salvos, Deus mandaria construir muito mais arcas para salvar muito mais pessoas. Por que ele manda construir uma única arca? Porque ele sabe que apenas 8 pessoas iriam aceitar a salvação.
8 pessoas iriam entrar na arca. Noé passou 120 anos pregando. 120 anos pregando. E apenas 8 pessoas entraram na arca. Isso quer dizer que oportunidade eles tiveram, chance eles tiveram, mas não quiseram. Então, ali é Deus protegendo o plano da salvação, porque se ele não impedisse o mal naquele momento, o plano da salvação estaria em risco. Só que quem quisesse ser salvo, poderia entrar na arca. Deus deu a alternativa. Só que eles não quiseram aceitar a alternativa. Preferiram ser destruídos com o mal do que viver sem o mal. Para eles, um mundo sem mal não vale a pena. Mas o mundo não pode ficar com o mal eternamente. Um dia, o mal será destruído. Se nós não conseguirmos abrir mão do mal, nós seremos destruídos com ele. Mas Deus está dando oportunidade de escolhermos abrir mão do mal e ficarmos do lado do bem. Gênesis 12 é quando Deus chama a Abraão e ele fala assim: Abraão, eu estou te chamando para ser uma bênção. Sê tu uma bênção. Ou seja, da mesma forma como Deus nos abençoa, ele nos abençoa para que nós possamos abençoar. E eu penso se eu estou sendo uma bênção ou apenas querendo a bênção. Deus me chamou para abençoar. Deus te chamou para abençoar. Você tem sido uma bênção? E a maior bênção que você pode levar, ou a única bênção realmente duradoura, a única bênção que vai ser eterna, é você levar a salvação para as pessoas. Você pode abençoar diminuindo a fome, você pode abençoar diminuindo o frio, você pode abençoar diminuindo um monte de coisa. Nada disso vai adiantar se essa pessoa for para o inferno. Você diminui a fome, você diminui o frio, você atende às necessidades, você coloca o ombro para a pessoa chorar, mas para que essa pessoa veja através desses atos o Cristo que você serve. Se ela não ver esse Cristo, essa pessoa vai para o inferno. E não adiantou nada diminuir a fome dela, não adiantou nada diminuir o frio dela, não adiantou nada consolá-la e confortá-la, não adiantou nada. É mostrar o Cristo, é apresentar Cristo, que é a maior bênção. E em Êxodo 34, verso 29, Deus, ele se mostra ao povo de Israel através do rosto de Moisés. A glória de Deus se mostra ao povo de Israel através do rosto de Moisés. A glória de Deus, ela pode ser mostrada através dos nossos atos, através de nós. Deixe ser alguém que se mostra a glória de Deus. E aí a gente continua para ver como Cristo ele vai atuar nessa questão, ou como Deus vai atuar nessa questão da salvação, e como ele espera que a nossa atuação, a nossa resposta seja feita. Ele fala assim, eu vou colocar aqui, em João, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Em que Jesus usa uma parábola muito interessante, né? Dizem que Jesus não usa parábola no Evangelho de João, mas olha só, isso aqui é uma parábola. É que ele não usa o mesmo tipo de parábola que tem nos Evangelhos sinóticos, mas ele usa parábola sim no Evangelho de João. Ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele corta. E todo que dá frutos, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Eu vejo duas ações do lavrador que são interessantes. Primeiro, aqueles que não dão fruto, ele corta.
Claro, nós somos criados para um propósito. A igreja foi criada para um propósito. Eu vou falar de igreja aqui, mas lembre-se, você é a igreja. A igreja foi criada para um propósito. E se nós não cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados, qual é a nossa utilidade? Pensa, dos anos 90 para cá, quantos aparelhos, quantas coisas foram inventadas e hoje já não cumprem mais o seu propósito e elas se tornaram obsoletas, estão descartadas. Nós podemos pensar, por exemplo, que foram criadas, tá? Foram criadas de lá para cá aparelhos de DVD. Quanto que eram caros no início, e aí, à medida que eles foram ficando obsoletos, foram ficando cada vez mais baratos. E hoje nem se vende mais, né? Você só compra em antiquário. E olha que foram criados dos anos 90 para cá. MP3, aparelhos de MP3. Como era difícil, como era algo de ostentação, mas de um tempo para cá ficaram obsoletos, né? E por quê? Porque não cumprem mais a função para a qual foram criados, né? E aí a gente vai pensando em câmera fotográfica, câmera digital. A câmera digital foi ficando obsoleta. Foi ficando obsoleta. E aí agora nós temos pouquíssimos, e algumas pessoas que querem ali ostentar, usam uma Polaroid, né, para sair a foto na hora, né, só para ostentar, porque todo mundo usa agora a versão do celular, das câmeras. Portanto, foram aparelhos que foram criados, mas não cumprem mais a sua função, por isso são obsoletos. Ora, se a nossa função é mostrar os frutos, aí o fruto do Espírito, e aí fruto pode ter vários significados, né, várias aplicações para fruto. O fruto pode ser levar pessoas até os pés de Jesus. Nós temos demonstrado isso, nós temos levado pessoas aos pés de Jesus, mas se a igreja existe para levar pessoas aos pés de Jesus, e nós não estamos levando pessoas aos pés de Jesus, e aí estou falando eu como igreja. Se eu, igreja, não estou levando pessoas aos pés de Jesus, por que eu existo? Se eu, como igreja, não estou mostrando o fruto do Espírito, por que eu existo? Então, se eu não estou cumprindo o propósito para o qual eu fui criado, por que eu estou lá? Então, esse é cortado. Esse é cortado. Então, o segredo para permanecer em Cristo, para não ser cortado, é produzir os frutos. Mas eu, que sou a igreja, estou produzindo os frutos? Esse é o segredo. Agora, aqueles que permanecem em Cristo, eles são podados. E imagino que a árvore reclamaria da poda. Porque a poda é cortar um pedaço da árvore. E Jesus mesmo falou, né, se algo te faz pecar, se teu olho te faz pecar, arranca fora, que é melhor entrar com o olho no céu do que com 2 olhos no inferno. Se teu braço te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar sem um braço ou sem uma perna no céu do que com os 2 braços e as 2 pernas no inferno. É lógico que isso aqui é uma hipérbole de Jesus. Ele não espera que ninguém arranque seus braços ou seus olhos, apesar de alguns considerados santos terem feito isso, mas a questão aqui é que abrir mão do pecado é como arrancar um pedaço nosso, mas Deus está disposto a tirar isso de você, para que você entre no céu, do que deixar com você isso, para você entrar no inferno. E aqui cabe lembrar, né, isso faz a gente pensar de que estar em Cristo é negar-se a si mesmo. Ah, mas eu gosto, mas eu quero. Cristo não quer que eu fique mal. Cristo não quer. Ele não quer mesmo. Cristo não quer que eu sofra. Ele não quer mesmo. Mas você quer, você acha que pecar é não sofrer? Você acha que fazer a sua vontade é não sofrer?
O que vai te fazer sofrer mesmo é não estar em Cristo, é não fazer a vontade de Deus. Isto vai te fazer sofrer. Portanto, é melhor abrir mão de um desejo, uma vontade, de um conforto, de um prazer, do que ficar fora de Cristo. É melhor. E Deus está disposto a podar você se você deixar. A podar você se você deixar. Esse é o preço. Mas vale a pena. Vale a pena. O céu vale a pena. Vale a pena negar-se a si mesmo para poder estar no céu. Para conseguir estar no céu. O céu vale a pena. Porque a fé sem obras é morta. Nós não estaremos no céu por causa simplesmente das nossas ações. Mas as nossas ações, elas devem representar o céu que nós queremos alcançar. E para concluir, a gente tem que lembrar daquele que é o que vai conduzir nessa árvore, nessa videira que nós estamos enxertados nela, aquele que vai conduzir a seiva que traz vida. E esse que vai conduzir é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que conduz a vontade de Deus em nós e através de nós. O Espírito Santo é que faz com que nós nos movamos em direção a Jesus. O Espírito Santo é aquele que faz com que o nosso coração entenda o amor de Cristo. E como está escrito em 1 João capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, se nós queremos permanecer em Cristo, devemos estar submetidos à vontade do Espírito Santo. Concluindo, a nossa condição é de pecador. Segundo, a nossa condição como igreja é de Laodiceia, igreja morna. A solução para isso tudo está em Cristo Jesus. A solução para isso tudo está em Cristo Jesus. O Jesus que nos ama e quer estar conosco, e mais também o Jesus que ele desce para ficar no nosso nível, ele se rebaixa para ficar no nosso nível, o Jesus que ele quer andar conosco, o Jesus que quer destruir o mal, o Jesus que é para que nós possamos viver no bem, o Jesus que quer que nós sejamos bênção, assim como ele é bênção para nós, o Jesus que quer atuar através de nós. É o Jesus que é a videira verdadeira. E esse Jesus que é a videira verdadeira, lança fora, ou o Pai, que é o lavrador, lança fora aqueles que não dão fruto e poda aqueles que permanecem nele. E por último, o Espírito que nos faz submeter, que nos submete à vontade de Deus. Entendendo a nossa condição e buscando a solução que é Jesus Cristo, aceitando a influência do Espírito Santo na nossa vida, essa condição que nós fomos submetidos por causa do pecado de Adão, um dia será revertida pela glorificação que virá de Cristo Jesus. Estamos num processo, e o processo nunca é fácil, mas quando esse processo for concluído, o céu vai valer a pena. Por isso, deixe o Espírito Santo atuar em você, permaneça em Cristo Jesus e lute contra a sua natureza, que é a natureza pecaminosa, caída, de uma igreja morna, que é Laodiceia. Que Deus abençoe você e nos vemos na próxima semana.